Olá pessoal, nessa aula vamos estudar integrais duplas sobre regiões gerais. Na aula passada, nós introduzimos a ideia de integral dupla, falando de integrais duplas sobre retângulos. As regiões de integração eram retângulos, ou seja, as duas variáveis x e y eram delimitadas por constantes. Não fazia diferença a ordem de integração. Não fazia diferença se a gente integrava primeiro em relação a x ou a y, né? A partir de agora, o que vai acontecer é que teremos regiões mais gerais. São regiões delimitadas por curvas quaisquer. Então, apenas uma das variáveis será delimitada por constantes. A outra variável será delimitada por funções. Muito bem, essas regiões gerais serão divididas em dois tipos. Coloquei aqui uma representação para a gente. As regiões do tipo 1 são aquelas onde o x é delimitado por constantes. X vai de A até B, ou seja, a região é delimitada à esquerda por essa reta x igual a A e é delimitada à direita por essa outra reta x igual a b. E aí, quem delimita a região por cima e por baixo são duas funções, que são funções de x. Chamei de g1 e g2. Então, veja que g1 de x é a curva que delimita a região por baixo e g2 de x está delimitando a região por cima. Então, na região do tipo 1, x é maior ou igual a A e menor ou igual a B, e y é maior ou igual a g1 de x e menor ou igual a g2 de x. Dessa maneira, como que nós calculamos a integral dupla de uma função f de duas variáveis x e y sobre essa região D? Integral dupla essa que é representada dessa maneira aqui. Seguinte, nós precisamos integrar primeiro em relação a y, certo? A integral que nós resolvemos por último, que é a integral mais de fora, ela deve ser em relação a x, porque essa integral deve apresentar os limites de integração constantes. Eu não posso ter variável aqui, beleza? Então, eu vou integrar primeiro em relação a y, onde y vai de g1 de x até g2 de x, e depois eu integro em relação a x, onde x vai de A até B. Maravilha! Já as regiões do tipo 2 são aquelas regiões em que y é delimitado por constantes. Temos aqui a representação de uma região do tipo 2. Observe que y vai de C até D. Quem está delimitando a região por baixo é a reta y igual a C, e quem está delimitando a região por cima é a reta y igual a D. E aí as curvas delimitam a região nos lados. Essas curvas serão funções de y, que eu chamei de H1 e H2. Então, H1 de y está delimitando a região pela esquerda e H2 está delimitando pela direita. Portanto, numa região do tipo 2, y é maior ou igual a C e menor ou igual a D, e x é maior ou igual a H1 de y e menor ou igual a H2 de y. Perfeito. Para calcular a integral dupla de uma f de xy sobre essa região D, a gente precisa agora inverter a ordem, né? Então, agora eu tenho que integrar primeiro em relação a x e depois em relação a y, porque agora é o y que tem os limites de integração constantes, né? Então, eu tenho que fazer integral de C até D, integral de H1 de y até H2 de y, da f dx dy. Tá legal? Ok. Agora, a gente vai resolver dois exemplos para colocar em prática tudo isso que acabamos de discutir. Primeiro exemplo, pede para calcularmos a integral dupla da função x mais 2y dA sobre a região D,
onde D é a região limitada pelas parábolas y igual a 2x ao quadrado e y igual a 1 mais x ao quadrado. Bom, vamos colocar no plano cartesiano essas duas parábolas para a gente observar qual é essa região D. Eixo Y, eixo X, y igual a 2x ao quadrado é uma parábola que tem vértice na origem e a concavidade é voltada para cima. Então é uma parábola mais ou menos assim. É uma parábola um pouquinho achatada, porque ela cresce rápido. Veja que o x ao quadrado está sendo multiplicado por 2. Então, se x é 1 e y é 2, se x é 2, o y já vai dar 8. Essa parábola cresce rápido, digamos assim. Muito bem. E a outra parábola é 1 mais x ao quadrado. Essa parábola tem vértice em qual ponto? Ela tem vértice no ponto de coordenadas 0 e 1. Ok? E aí a concavidade é para cima, da mesma maneira, o coeficiente do x ao quadrado é positivo. Beleza, então essas parábolas vão se interceptar em algum ponto, tanto à esquerda quanto à direita, né? E aí a região de integração, a região D, é essa região entre as duas parábolas que eu estou destacando em amarelo. Beleza. Facilmente nós percebemos que a região é delimitada abaixo pela parábola 2x ao quadrado e acima pela outra parábola, que é a parábola 1 mais x ao quadrado. E quem delimita a região nos lados, professor? Note que é o x correspondente aos pontos de interseção das duas parábolas. Eu preciso descobrir qual é o x nos dois pontos de interseção. Para isso, basta você igualar as equações das duas parábolas. Eu quero descobrir para qual x eu obtenho o mesmo y nas duas parábolas. Então é só eu fazer 2x igual a 1 mais x ao quadrado. Beleza. Fica x ao quadrado igual a 1, certo? Portanto, x é igual a mais ou menos 1. Sabemos que à esquerda, o ponto de interseção que está aqui à esquerda, x é menos 1, e à direita temos x igual a 1. Então, essa região é uma região do tipo 1, certo? X é delimitado por duas constantes, x vai de menos 1 até 1, e o y é delimitado por duas funções de x. Y vai de 2x ao quadrado até 1 mais x ao quadrado. Dessa maneira, temos que resolver a seguinte integral dupla. Integral de menos 1 até 1. Vou integrar por último em relação a x, né? E a integral que eu vou resolver primeiro é em relação a y, onde y vai de 2x ao quadrado até 1 mais x ao quadrado. Beleza, a função que a gente precisa integrar é x mais 2y. E aí o dA, nesse caso, é dy dx. Primeiro vou integrar em relação a y, depois em relação a x. Ok. Integral de menos 1 até 1. A integral de x mais 2y em relação a y vai ficar x vezes y
mais 2y ao quadrado sobre 2, que fica y ao quadrado. Como estou integrando em relação a y, eu olho o x como constante. É como se fosse um número, né? Beleza. X vezes y mais y ao quadrado, de 2x ao quadrado até 1 mais x ao quadrado. Integral de menos 1 até 1. Agora eu substituo o y por 1 mais x ao quadrado. Depois substituo por 2x ao quadrado e faço a diferença. Então, vamos obter x vezes 1 mais x ao quadrado mais 1 mais x ao quadrado, essa soma toda ao quadrado, menos x vezes 2x ao quadrado, já vou colocar direto, 2x ao cubo, mais y ao quadrado, onde o y é 2x quadrado, né? Então vai ficar 2x ao quadrado elevado ao quadrado, isso dá 4x na quarta dx. Continuando aqui, pessoal, vamos desenvolver o integrando. X vezes 1 mais x ao quadrado é x mais x ao cubo. 1 mais x ao quadrado elevado ao quadrado é 1 ao quadrado mais 2 vezes x ao quadrado mais x na quarta. E aí eu vou descontar 2x ao cubo e também vou descontar 4x na quarta. Dessa maneira vai ficar a integral de menos 1 até 1 de 1 mais x, muito bem, mais 2x ao quadrado, x ao cubo menos 2x ao cubo é menos x ao cubo, e menos 4x na quarta mais x na quarta é menos 3x na quarta dx. Portanto, temos x mais x ao quadrado sobre 2 mais 2x ao cubo sobre 3. Aliás, menos isso, tá certo? 2x ao cubo sobre 3. Agora sim, menos x na quarta sobre 4. Menos 3x na quinta sobre 5. Tudo isso de menos 1 até 1. Vou trocar o x por 1, depois por menos 1 e fazer a diferença. Vai dar um pouquinho de trabalho essas contas, mas vamos lá. Fica 1 mais 1 sobre 2, mais 2 sobre 3, menos 1 sobre 4, menos 3 sobre 5, menos... Agora vou trocar o x por menos 1. Então fica menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Portanto, fica 1 sobre 2 positivo. Menos 1 ao cubo é menos 1, então vai ficar menos 2 terços. Menos 1 na quarta é 1, então temos menos 1 quarto. E menos 1 elevado na quinta é menos 1, vezes menos 3 fica 3 mais 3 quintos. Agora, juntando tudo isso, menos menos 1 é 1, 1 mais 1 dá 2, vai ficar menos 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, que é 0, menos menos 2 terços é 2 terços, mais 2 terços, 4 terços,
Beleza? Menos 1/4 é 1/4. 1/4 menos 1/4 dá 0. E por último, menos 3/5 com menos 3/5, menos 6/5. Então vai ficar 15 no denominador comum. 15 vezes 2, 30. Mais 20. Menos 18. Então, fica 32 sobre 15. Beleza? Fazendo essa soma e subtração de frações ali, obtemos 32 sobre 15. Então, esse é o resultado da integral dupla do nosso primeiro exemplo, tá certo? Mais um exemplo, calcule a integral dupla da função seno de y ao quadrado dA, onde D é a região tal que x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, e y é maior ou igual a x e menor ou igual a 1. Veja que nesse exemplo, a questão já nos deu a descrição da região. O que é a descrição da região? É justamente essa variação de x e de y. Eu sei que o x é delimitado por x igual a 0 e x igual a 1, e sei que o y é delimitado por y igual a x e por y igual a 1. Seria uma região do tipo 1, né? De novo, o x é delimitado por constantes e o y é delimitado por funções ali de x. Então, para resolver essa integral, a princípio, nós teríamos que fazer integral de 0 até 1, integral de x até 1, beleza? Onde eu deveria integrar primeiro em relação a y e depois em relação a x. Só que aí, olha só o problema. Como é que eu vou integrar essa função seno de y ao quadrado em relação a y? Não tem como fazer isso. É uma integral que a gente não consegue resolver. Então, aqui, a gente não pode usar essa ordem de integração. Aqui a gente precisa fazer dx dy. Só que eu não posso simplesmente fazer integral de x até 1, integral de 0 até 1, dx dy. Isso não pode acontecer, porque a integral de fora ela não pode ter variável, né? Essa integral que eu resolvo por último deve ter os limites de integração constantes, porque o resultado da integral deve ser um número. Então, eu não posso ter uma variável lá no fim. O que isso quer dizer? Que a gente precisa interpretar essa região de outra maneira, como uma região do tipo 2. Beleza? Então a gente vai ter que olhar essa região no plano cartesiano para interpretá-la de outra maneira. Muito bem. Vamos lá para o plano cartesiano de novo, assim como no exemplo anterior. Eu sei que x vai de 0 até 1. Então, x é delimitado por duas retas verticais, que são as retas x igual a 0 e x igual a 1, beleza? Bom, x igual a 0 é a reta que está em cima do eixo y. E x igual a 1 é a reta paralela ao eixo y, que corta o eixo x no valor 1. Essa reta que eu acabei de pontilhar. Beleza. E no caso do y, o y vai de x até 1. Então, superiormente, a região será delimitada por y igual a 1. No caso, é uma constante também. Então, y igual a 1 é aquela reta paralela ao eixo x que corta o eixo y no valor 1. Essa reta aqui.
E por baixo a região é delimitada por y igual a x. Essa é aquela reta que passa pelos pontos cujas coordenadas trazem o x igual ao y. Então, é a reta que passa pelo ponto 1, 1, que é esse ponto aqui. Passa pelo ponto 0, 0, né? Por isso que eu tracei essa reta passando pela origem. Então, é essa reta aqui. Ok? Então, qual é a região que a gente tem aqui como sendo a nossa região D? É esse triângulozinho, certo? Está acima de y igual a x, abaixo de y igual a 1, está à direita de x igual a 0 e à esquerda de x igual a 1. Beleza, é essa região. Como que eu posso interpretá-la de outra maneira? Que seria uma região do tipo 2. Bom, eu tenho que olhar o y como sendo delimitado por constantes. E aí é só você observar que o y é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, certo? Porque essa região está acima do eixo x, que seria a reta y igual a 0, né? E está abaixo da reta y igual a 1. E nos lados, quem está delimitando a região? Veja que à esquerda nós temos x igual a 0. Então aqui não muda, vai continuar x sendo maior ou igual a 0. Só que pela direita, a reta é a reta y igual a x. Então x é igual a y, né? Portanto, o x é menor ou igual a y. Eu vou olhar agora essa reta como sendo uma função de y. Então, x é igual a y. Portanto, x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a y. Muito bem. Dessa maneira, temos integral de 0 até 1, integral de 0 até y, de seno de y ao quadrado, onde o dA vai virar dy, aliás, dx dy, né? Agora eu integro primeiro em relação a x e a gente escapa do problema de não conseguir integrar essa função em relação a y, né? Então, veja que, em alguns casos, nós podemos interpretar a mesma região como sendo uma região do tipo 1 ou do tipo 2. Qual tipo você vai escolher depende do problema, depende da situação. Em alguns casos, pode ser mais conveniente uma descrição do que a outra. Muito bem. Então, como é que vai ficar essa integral aqui? Se eu vou integrar em relação a x, seno de y², tudo isso é uma constante. Então, fica x vezes seno de y², de 0 até y, dy. Integral de 0 a 1, de y vezes seno de y², menos 0 vezes seno de y², que dá 0. Fica y seno de y² dy. E agora dá para resolver, beleza? É só eu fazer uma substituição simples, y² igual a u. Porque esse y que está multiplicando o seno será simplificado como o y que vai aparecer lá do du, né? Então, aqui nós vamos fazer u igual a y². Dessa maneira, du é igual a 2y dy.
E o dy é du sobre 2y. Com isso, temos a integral de 0 a 1 do seno de u sobre 2 du. dy vira du sobre 2y. O y simplifica, vira seno de u sobre 2. Integrando em relação a u, resulta menos cosseno de u sobre 2, porém, quem é u? U é y ao quadrado, fica menos cosseno de y ao quadrado sobre 2, de 0 a 1. Cosseno de y ao quadrado, trocando y por 1, vira cosseno de 1, você vai deixar assim mesmo, então fica menos cosseno de 1 sobre 2, menos, o menos cosseno fica mais cosseno de 0 sobre 2, o cosseno de 0 é 1, portanto 1 sobre 2. Então o resultado é 1 sobre 2 menos cosseno de 1 sobre 2, beleza? Por enquanto é isso, te espero na nossa próxima aula, onde vamos observar como as coordenadas polares podem nos auxiliar a resolver algumas integrais duplas. Até lá!